Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Escantevo. Uma afirmação muito comum no mercado de escanteios é: se for futebol feminino, nem entra. Vixe, polêmico! Quem é que nunca ouviu isso nesse mercado, né? Pois é. Mas eu trouxe aqui algumas informações que, olha, você vai pensar um pouquinho diferente ou repensar sobre essa afirmação, porque você pode estar perdendo muita oportunidade operando somente no futebol masculino e talvez deixando aí alguma coisa na sua cabeça e mandar nesse pensamento que não é tão assim no mercado, não. Vamos para a tela que você vai entender o que eu estou falando. Eu tenho vários alunos que utilizam o Corner Pro e me pedem às vezes alguma dica assim para configurar um robô e tudo mais. E aí quando eu entro lá para mexer no robô, setar alguma coisa, dar uma força ali, eu vejo que a primeira coisa que foi adicionada, porque você tem um empilhamento de parâmetros, né, no Corner Pro. Então o primeiro que a pessoa põe lá é assim: futebol feminino, excluir. Então esse vídeo vai ser bem interessante, tá? É bem legal mesmo. Não vou ser hipócrita também, tá? Eu pensava assim no começo, eu não operava com futebol feminino de jeito nenhum. Mas quase tudo nesse mercado, quando a gente faz uma pergunta, a resposta é: depende, depende. E infelizmente ou felizmente, enfim, é isso. Tudo depende, né? Então, assim, claro que se você generalizar e for entrar em qualquer partida, vixe, aí você está bem enrolado mesmo com o futebol feminino. Assim como também estaria no futebol masculino. Tá vendo como é que depende? Então, assim, o futebol feminino, ele é mais lento, sim. Isso é inevitável, né? Ele é mais lento. Só que não quer dizer que ele tenha menos escanteios. Eu percebo muito que, assim, no futebol feminino, o time faz 1-0, continua para cima, 2-0, 5-0, 7-0, como tem no futebol feminino. E as meninas não param de ir para cima, então não tem aquela coisa de fazer e administrar o resultado, fazer e tirar o pé. Você não fica vendo aquele cai-cai, aquele monte de lesão, aquela substituição de mentira. Então começa a analisar o futebol feminino, que sabendo peneirar boas partidas, bons times de futebol feminino, são verdadeiras oportunidades nesse mercado. Inclusive, um vídeo recente que eu postei fazendo uma múltipla aí com uma dica excelente para operar com 2 escanteios em 25 minutos. É um dos vídeos mais assistidos aí no canal. Em uma das partidas eu coloquei futebol feminino e que estava com placar elástico. Por quê? Por causa de todo esse contexto que eu já tinha analisado daquele time, daquele confronto no futebol feminino, tá? Bom, aqui eu tenho uma lista gigante, mas para o vídeo também não ficar gigante, vamos ver só a parte de cima aqui, né? Então, assim, os times que mais têm escanteio, né? Jogos envolvendo esses times, os jogos que mais saem escanteios, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Melbourne City, uma média de 12,5 escanteios, Portadown, 12 pontos, Glenavon e por aí vai, né? Então, aqui a gente vê que realmente, ó, futebol masculino, 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 masculino. Então, quando você olha isso aqui, você fala assim: futebol feminino não presta. E generaliza. Então, a gente não pode generalizar nem no masculino, nem no feminino, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você pesquisa quais são os times que mais têm escanteio a favor deles, ou seja, times que conseguem escanteio para eles, né? Olha que interessante, né? O primeiro time, né, no mundo aqui, hoje, né, considerando aí os últimos tempos aí, e aqui nessa lista são times que jogaram pelo menos 7 partidas, né, nessa temporada, nesse ano, então é uma lista bem fiel, bem atualizada. Primeiro time, Woman, futebol feminino, média de 10 escanteios a favor, só para esse time. Então você vê que é um futebol feminino onde esse time que consegue 10 escanteios só para elas, né? Slavia, futebol feminino,
Aí aqui, ó, tudo futebol under 19, né? Sub-19. É uma dica excelente que eu vou deixar no meio desse vídeo aqui. Futebol sub-19, sub-20, 21, 23, quando tem molecada, é batata, é batata. Eu adoro futebol de molecada, correria total, o ritmo bem interessante. Mas voltando aqui. Futebol feminino, Barcelona. Então você vê, ó, que o primeiro é futebol feminino, o segundo também, o sexto também. Os que estão no meio aqui não são feminino, mas são tudo under 19. Então cadê o futebol masculino aqui, ranqueando aqui no topo aqui, né? Aí que vem esse time aqui que eu nem sei de onde que é. Enfim, depois esse aqui e tal. Aí depois under 19 de novo, 19 de novo. E aí vai, aí aqui ó, Atlético de Madrid feminino. E aí vai seguir a lista aí, mas aqui eu não estou logado no caso. A gente só vê até a 18ª posição aqui. Então assim, o que acontece? Se você souber esperar, souber pesquisar, né? Eu digo esperar, assim, esperar o dia certo de fazer a operação. Então vai lá, vê o dia que esse NSA aqui vai jogar, vê o dia que a Slavia vai jogar, feminino, né? Vê o dia que o Barcelona e Atlético de Madrid feminino tem escanteio pra caramba, ó. Só para elas, ó, 8 por partida, 8 também. Então assim, se tiver jogando Atlético de Madrid e sei lá quem no futebol feminino, a tendência é de ter muito escanteio. Por quê? Porque só partindo do Atlético de Madrid já vai ter um monte, provavelmente, né? Barcelona também. Enfim, né? Aqui nessa ferramenta aqui a gente consegue ver até em que data que vai ter jogo desse time, enfim. Então, por exemplo, aqui esse Slavia vai jogar daqui 3 dias, né? Então eu já sei, pô, daqui 3 dias tem jogo desse time, futebol feminino, sim. Esse time tem uma média aí de quase 10 escanteios só para elas, meu. É uma média muito alta, né? Então, como a gente lida com escanteio sem determinar se é para quem que é, a gente lida com a quantidade, é interessante a gente ver também quais são os times que mais tomam escanteio, né? Faz parte do nosso mercado. Por quê? Se é um time que toma muito escanteio, a tendência é ter muito escanteio no jogo. Primeiro lugar aqui, futebol feminino. Então esse time toma quase 10 escanteios por jogo, né? Depois aqui, Lokomotiva Zvolen, tarará, futebol feminino aqui de novo. Aí vem aqui, futebol feminino, passa aqui, futebol feminino, passa aqui, futebol feminino de novo. Aí aqui acabou a lista. Então você vê que, só falando de futebol feminino, que é, no caso, o foco desse vídeo, né? Você tem aqui, ó, quando tiver esses times jogando, fica de olho, principalmente quando forem mandantes, tá? Então esse Slavia, NSA, Barcelona e Atlético de Madrid não preciso nem falar. São excelentes mercados. E quando for contra, você vê esses times aqui, por exemplo, né, dá um print na tela aí, esses que estão com W aqui, tudo futebol feminino, tá? E claro, quando tiver aí, né, quando cruzar, no caso do futebol feminino é mais difícil, tá? De você cruzar, por exemplo, um time que está nessa lista aqui, né, um Barcelona feminino contra um time que toma muito escanteio dessa lista aqui, aí a chance é enorme, né? Mas aí a gente está falando de países diferentes, enfim, é outra questão. É mais difícil de fazer essa combinação, tá? Esse cruzamento. Mas os números estão aí, né? Então, assim como nas finanças, na matemática, né, os números não mentem, né? Então, times que conseguem muitos escanteios aí, ó, mulherada tá dominando. Times que tomam muitos escanteios, as mulheres também estão no topo aí, né? Então, sim, é um futebol mais lento, mas não é um futebol que tem pouco escanteio. Claro, sabendo escolher a partida, assim como no futebol masculino. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.